Quero cumprimentar todos os nossos irmãos em Cristo, aqueles que têm acompanhado o programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um trimestre, ou seja, o quarto trimestre desse ano de 2014. Estamos aqui de posse da lição nova desse último trimestre, que tem como tema dessa revista integridade moral e espiritual. Ela vai tratar então sobre o legado do livro de Daniel para a igreja hoje. Então estamos dando abertura desta lição que estaremos estudando dia 5 de outubro agora, no próximo domingo, que tem como tema Daniel, nosso contemporâneo, e para tanto estaremos lendo então um textual desta lição que se encontra registrado no livro ou no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 24 e o versículo de número 15, que diz da seguinte forma: quando, pois, virdes que é a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então esse é o nosso textual desta semana, desta primeira aula. Então estamos, como já dissemos, iniciando mais um trimestre, com o qual nós finalizaremos então o ano de 2014, e creio que Deus tem vos abençoado grandemente, abundantemente, ao longo destes trimestres que tem passado. E creio que este também não será diferente. Estudaremos grandes lições. Essas lições elas vêm para robustecer a integridade moral e também a integridade espiritual da igreja da última hora. Não temos dúvida disso. Para aqueles então que gostam, para aqueles que apreciam, para aqueles então que também estimam a escatologia bíblica, está então diante de uma grande oportunidade para examinarmos minuciosamente as coisas que hão de acontecer. Olha só, a lição deste domingo então tem por finalidade apresentar um panorama do livro de Daniel. Não tem como nós esmiuçarmos, não tem como explorarmos, dissecar este assunto. Então ela vem para apresentar apenas um panorama e para que possamos então compreender as outras lições futuras e também as suas profecias que estão contidas dentro deste livro. O livro de Daniel é um livro incomparável, não somente porque revela alguns temas de profecias mais importantes, mas também por causa da sua estrutura, por causa da estrutura do seu livro, que estaremos estudando no último capítulo, ou no terceiro capítulo da lição de hoje. O primeiro capítulo desta aula, ele vem apresentando a história por trás do livro de Daniel. O escritor desta lição, o pastor Elenay Cabral, ele vem tratando primeiramente sobre a formação histórica de Israel. Então vamos fazer uma abordagem, apenas caminhar um pouquinho dentro da história bíblica, e podemos constatar que este subtópico, então, nos conduz, olha só, ele nos conduz a uma retrospectiva histórica da nação chamada Israel. Para tanto, nós observamos que a história do povo judeu começa exatamente com a chamada, então, de Abraão. Abraão, ele representa, então, agora uma nova história, pois o período antes da sua chamada, o período antes de Abraão, era uma era então marcada por evasão, era uma era marcada por negativas,
né? E por que não dizer também que era uma era marcada pela falta de responsabilidade, né? E este patriarca agora, Abraão, ele aceita a responsabilidade pessoal, aceitando agora a palavra de Deus. Nós observamos então, quando Deus o chama, ele parte em direção ao desconhecido, uma terra totalmente desconhecida, né, por obediência à voz divina e sendo guiado, né, unicamente e exclusivamente pela a voz de Deus. Então, ele retrata, né, o começo de uma nova história. A história, então, ela começa a desenrolar, né, com o nascimento de Isaac, o filho da promessa. Deste vem, então, Esaú e Jacó. De Jacó descende os 12 filhos, né, e formando, assim, um clã. Nós observamos ainda que, por providência e por direção de Deus, né, os hebreus eles mudam-se para o Egito, e lá no Egito eles multiplicam-se abundantemente, crescem grandemente naquela terra, né, e eles vivem ali por um período de aproximadamente uns 430 anos, né, e sendo que no final deste período Deus, né, ele levanta Moisés para introduzi-los na terra de Canaã. Então Moisés teve um papel importante que, além de tirar eles daquela escravidão, ele era o responsável para levá-los em direção a Canaã. O segundo subtópico nós encontramos aqui é o governo teocrático, né? Numa linguagem, então, bem simples, né, teocracia significa o governo de Deus, né? Então, podemos dizer que é Deus, né, sobre todas as coisas, né? Deus é o soberano absoluto e governa todas as coisas no mundo. A Bíblia diz, olha só, isso aqui é importante, o Senhor, né, ele tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, né? E Jesus, por sua vez, então, ratificando, né, esta verdade acerca, então, do governo universal, ele afirma que no princípio ele estava com Deus, né? Ou seja, Jesus, ele existe antes de todas as coisas. Ele não para por aí, ele ainda fala que tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. Então nós observamos que Jesus, então, é o ordenador de todas as coisas. Mas vem uma pergunta em nossa mente, né? Por exemplo, como surgiu a teocracia? É uma pergunta que pode estar nas nossas mentes, né, na sua mente. Mas quero dizer que a teocracia surgiu quando Deus então reivindica o povo de Israel como sua propriedade, por havê-los então remido aquele povo da servidão dos egípcios. Então Deus reivindica esse direito, né? Os grandes atos libertadores, né, declaram então o Senhor como o eterno governante de Israel. Agora, os profetas, os sacerdotes, os juízes, eles foram, por sua vez, os intermediários na expressão da teocracia. Então, esse governo teocrático, ele compreende, né, o período, então, da libertação do povo de Israel, né, dali da opressão egípcia, né, até o momento em que eles, né, o povo de Deus, eles agora viram as costas para o governo de Deus,
né, exigindo agora um rei. E eles tomam como exemplo, então, as nações gentílicas, né? E agora, em último lugar, nós encontramos aqui também o governo monárquico. O governo monárquico, por sua vez, abrangeu, né, um período, podemos dizer, de 4 séculos, né? E os 3 primeiros reis, né, que exerceram então o seu reino, eles reinaram sobre uma nação unida. E o período, então, desse reinado não durou mais do que um século, né? E nós observamos que a partir de então, né, o reino ele passou a ser dividido, formando então o reino do norte e o reino do sul, né? Então nós observamos, né, que sendo o reino do norte, ele foi dissolvido pelo Império Assírio, e este último, né, o reino do sul, o reino de Judá, ele foi então subjugado pelo Império de Babilônia. Então nós podemos observar, né, um pouquinho da história do povo de Deus, né, do povo de Israel, né, por trás do livro de Daniel. O segundo capítulo desta lição, ela vem tratando sobre os fatos que propiciaram o exílio na Babilônia, né? O que aconteceu, né? Como estava o reino do sul? Como estava o reino de Judá? O que levou eles então a serem exilados na Babilônia? Então nós vamos comentar um pouquinho sobre estes fatos. Primeiramente, nós encontramos aqui o contexto político, olha só, o contexto político do reino de Judá. Quando abrimos a Bíblia Sagrada, no segundo livro dos Reis, capítulo 23, também pegamos o capítulo 24, essa passagem ela narra com muita clareza o porquê do reino de Judá, então, ser levado para o cativeiro babilônico, né? Então, depois de séculos de rebeldia, né, de rejeição da aliança, né, o reinado desses 3 últimos reis, que foram Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, né, marcaram então um período de adultério e prostituição. Esse período destes 3 reis marcaram também um ateísmo prático, sem falar também que marcou, né, o abandono da palavra, violência, idolatria, e por que também não incluir dentro desse contexto todo falta da responsabilidade espiritual. Então, olha só como estava o povo de Deus, né? Como estavam aqueles que Deus havia remido, né, da escravidão dos egípcios, né? Então, nós observamos que esse pano de fundo conduziu, né, o povo de Deus à apostasia. E quero dizer que a somatória dos anos de reinado desses últimos 3 reis foram então a gota d'água para o reino de Judá. E nós encontramos uma passagem no livro do profeta Jeremias, a qual Jeremias advertia-os, a qual Jeremias admoestava-os. No entanto, eles não deram crédito, não deram ouvidos à palavra do profeta Jeremias. Jeremias dizia da seguinte forma, capítulo 5 do seu livro: olha, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Fazendo o quê? Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. Era o que estava acontecendo com
a nação de Israel. E é o que deseja meu povo. Então o povo estava desejando isso, né? O povo desejava esse tratamento. Mas nós observamos que Jeremias, por fim, ele faz uma pergunta: porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao fim? E o subtópico número 2, nós encontramos aqui Israel já no exílio babilônico, né? Então, nós comentamos um pouquinho deles estarem naquele contexto, né, social, político, né, que foi a gota d'água, né, que eles foram levados, e agora nós encontramos eles dentro desse exílio. Observe só, o exílio foi um período, né, de trevas, disso não temos dúvida, né, a palavra de Deus é muito clara, a história bíblica é clara sobre isso. Então a causa do exílio foi a apostasia do povo em relação a Deus e também ao seu pacto, né? Não temos dúvida. Os israelitas, então, por sua vez, tinham rejeitado de forma consciente, eles estavam conscientes que haviam rejeitado, né, a mensagem dos profetas e persistentemente continuaram em seu pecado e idolatria, mesmo sendo advertidos pelos profetas. Não foi só Jeremias, outros foram levantados por Deus também para adverti-los, né, para admoestá-los. No entanto, eles não quiseram dar ouvidos. Então, o exílio foi o julgamento divino que resultaria em restauração e revelação do eterno amor de Deus para com Israel. Olha só, entre os resultados, né, do exílio para Israel, estava então uma compreensão mais profunda da lei de Moisés e também dos profetas, né, tão importantes para os judeus como um povo. Nós observamos ainda que de lá também veio uma compreensão também mais clara da universalidade da soberania de Deus. Ou seja, que o Senhor, olha só, que o Senhor é o único Deus e não existe Deus além dele. Nós observamos então que a nação de Israel, ela foi curada. Esta fé então permaneceu viva, inabalável, que Israel então suportou a influência e fascinação da cultura grega, apesar dos efeitos helenistas sobre as áreas, né, do judaísmo e também sobre o restante do mundo mediterrâneo. Então, após o exílio, o povo de Deus é outro, né? E o último capítulo desta lição, ela vem tratando sobre Daniel, o autor, e também sobre o livro. Olha só, primeiramente, nós encontramos aqui o homem Daniel, né? Então vamos falar um pouquinho sobre Daniel. Nós temos poucas informações, né, acerca de Daniel, mas pelo que sabemos, Daniel era ainda muito jovem, né, quando foi levado para a Babilônia, talvez logo no início do domínio de Nabucodonosor, né, sobre Jerusalém, isto por volta de 605 a.C. E nós observamos então que pelos conhecimentos, né, que Daniel demonstrava, ele fazia parte das camadas dominantes e dirigentes de Jerusalém. Então Daniel era um nobre, né? Daniel não era
apenas um lavrador da terra, ele tinha influência, né? E também nós podemos observar que era reconhecidamente como homem de ciência. Isso o seu livro trata sobre este assunto. Outro fato também que podemos colocar aqui dentro deste subtópico sobre o homem Daniel é que nós também não sabemos nada sobre a família de Daniel, sobre os seus pais, sua mãe, seus irmãos. Não sabemos nada a respeito sobre a família de Daniel. Mas pelo pouco que nós sabemos, né, sobre a pessoa de Daniel, a sua piedade, né, diante de Deus, a sua integridade, né, para com os negócios do Estado. Então, estas questões nos levam a pensar nas instruções que ele recebera, então, da sua família, né, porque aquele aprendizado, né, que a pessoa aprende na casa do seu pai, ele jamais esquece. E nós observamos que Daniel, então, ele ascendeu rapidamente, né, tornando um dos oficiais mais respeitados do governo ali em Babilônia. A reputação de Daniel se manteve mesmo, né, com o colapso do Império Babilônico, né, quando esse império caiu, que o Medo-Persa ascendeu, né, ali, nós observamos que Daniel, né, ele manteve, né, uma boa reputação e tinha uma reputação diante dos seus governantes. Nós observamos pela palavra, né, do Senhor que ele mesmo em idade avançada, Daniel foi um dos homens mais poderosos do Império Medo-Persa, né, sendo subordinado apenas do rei. Então ele exercia influência, ele tinha influência. Agora, em segundo lugar, vamos falar um pouquinho sobre a importância do livro, a importância do livro de Daniel. Para tanto, nós observamos que os primeiros 6 capítulos do livro de Daniel contêm histórias de fé, né, contadas de um modo, então, que impressiona até mesmo crianças ainda pequenas, crianças de pouca idade. Mas essas histórias têm aplicações práticas que inspiram também até cristãos amadurecidos, pessoas já alicerçadas na fé. Eles começam então a apreciar essas histórias narradas no livro de Daniel. Os últimos 6 capítulos deste livro têm um conteúdo que desafiam até mesmo o estudante avançado da Bíblia. Por quê? Por causa então do estilo apocalíptico no qual fora escrito. Nós observamos ainda mais outras curiosidades aqui dentro deste livro de Daniel. Por exemplo, Daniel é um dos livros mais polêmicos e complexos também do Antigo Testamento, sendo o único livro apocalíptico do Antigo Testamento, né? E nós observamos que Daniel, então, ele enfatiza o controle divino sobre as potências mundiais e ele destina-se a animar agora o povo judeu na fé, na esperança em Deus diante, então, das perseguições que adviriam, né? Perseguições essas que seriam, então, lideradas por Antíoco Epifanes. Então nós observamos ainda, dentro deste livro, que o livro de Daniel é o desvendar de um mistério. Ou seja, se por um lado ele desvenda o mistério, por outro ele envolve em surpresa e também em admiração, deixando grande parte do mistério
da revelação em aberto. É nesse ponto aqui, né, que há uma concordância que Daniel, então, ele é o nosso contemporâneo. E para finalizar a aula de hoje, o último subtópico ele vem tratando sobre a autoria e as características do livro. Olha só, a soberania de Deus é o centro deste livro e pode ser vista em ação nos âmbitos espiritual e também político, né? No relato dos acontecimentos, então, da vida de Daniel, também da vida dos companheiros de Daniel, né? A ênfase está na vida de fé em um mundo cada vez mais hostil, né? E nós observamos que a soberania de Deus é vista pela ótica da capacidade de fazer prosperar e também de livrar os fiéis. O livro de Daniel ocupa um lugar único no Antigo Testamento, né? Isso é importante. Daniel, por sua vez, ele introduz predições maravilhosas sobre a vinda do Messias e também do reino de Deus. E nós observamos que a Bíblia Sagrada, né, que nessa Bíblia Sagrada, o livro de Daniel se encontra entre os profetas maiores, né, depois ali de Ezequiel. Agora, já dentro da Bíblia hebraica, ele se encontra entre os escritos, a terceira divisão, então, do cânon judeu, né? E na Bíblia hebraica nós encontramos algumas particularidades, como as passagens em hebraico, né, de Daniel revelam, então, o significativo papel de Israel no desenvolvimento internacional, né, nos desenvolvimentos internacionais. E a passagem escrita em aramaico neste livro de Daniel indicam a ordem, olha só, de sucessão, o caráter e o destino das nações pagãs. Então, com essas palavras, nós queremos finalizar a aula de hoje, chamando, né, a tua atenção para estudar com carinho, apreciar com carinho este livro, pois Deus tem coisas grandes para nos revelar dentro deste quarto trimestre. Espero você aqui no próximo programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Um grande abraço e fique com a graça e com a paz do nosso grande e soberano Deus.